Rádio Piauí. Olá, está no ar mais um Foro de Teresina. Infelizmente, eu gostaria muito de estar fazendo isso, trazer os esclarecimentos ao Ministério Público, às autoridades competentes, mas não foi nem me dada a oportunidade de fazer isso. Eu sou Fernando de Barros e Silva, diretor de redação da revista Piauí. Hoje em dia, um precisa do outro. O Brasil precisa de vocês. E vocês, com toda certeza, em parte, precisam do nosso querido Brasil. E estão aqui comigo o editor do site da Piauí, José Roberto de Toledo. Fala, Toledo. Opa! E a repórter Malu Gaspar. Oi, Malu. E aí, gente? O presidente está bem lá em Davos. Vou mostrar que ele não é o Átila Uno, né? Ele é mais um brasileiro que nem nós. No primeiro bloco, nós vamos tratar da situação de Flávio Bolsonaro. Nos últimos dias apareceram notícias sobre novas movimentações bancárias muito suspeitas envolvendo ele e notícias que aproximam de forma perigosa o senador eleito da milícia do Rio de Janeiro. No segundo bloco a gente vai a Davos, vamos falar um pouco sobre o discurso do presidente Jair Bolsonaro, da repercussão e da viagem. No terceiro bloco voltamos ao Brasil, vamos falar do presidente interino, Hamilton Mourão, e da Milicolândia, que está se tornando o novo governo Bolsonaro. Muito bem, a situação do senador eleito Flávio Bolsonaro se agravou bastante em duas frentes. O COAF fez novas revelações envolvendo movimentações bancárias suspeitas dele. A gente soube, além disso, que a mãe e a mulher do chefe do Escritório do Crime, que é uma milícia aqui do Rio de Janeiro, formada por ex-policiais do BOPE, que atua na zona oeste do Rio. A mãe e a mulher do Adriano da Nóbrega, é um ex-policial do BOPE, que está foragido, trabalhavam até o final do ano passado no gabinete dele como deputado estadual aqui do Rio. Malu, vamos começar pelos depósitos? Podemos começar pelos depósitos. Já está notícia antiga no dia de hoje, mas acho que é importante a gente recuperar o fio, porque foi a partir daí que a situação do Flávio Bolsonaro se agravou. O Jornal Nacional divulgou na sexta-feira um relatório do COAF que mostrava 48 depósitos de R$2 mil na conta do Flávio Bolsonaro, num total de R$96 mil, feitos no único mês de 2017, sendo que alguns depósitos eram feitos numa sequência e muito rápida, muito impressionante. 10 depósitos de 2 mil em 3 minutos, uma coisa bem atípica. E também o Flávio Bolsonaro pagou um título de mais de R$1 milhão da Caixa Econômica Federal. O relatório do COAF não diz como, mas aparentemente também uma movimentação atípica para o COAF. Isso chamou atenção porque o Flávio Bolsonaro tinha pedido para o STF para ter uma investigação sobre ele suspensa, alegando que ele poderia ter o direito ao foro privilegiado. O nosso ministro do STF, Luiz Mata no Peito Fux, chamou para si a responsabilidade, matou no peito. Uma coisa que ele não fez para o governo do PT, ele fez para o Bolsonaro, e criou-se toda uma celeuma. E aí, como se não bastasse, o Flávio Bolsonaro foi às TVs dizer que ele estava sendo perseguido. Curiosa essa versão, uma versão que nós já ouvimos no passado de outros governantes sendo investigados, dizendo que estava sendo perseguido, que havia uma operação em curso para tirar a credibilidade do governo e atacar o pai dele, quando então acontece uma operação grande aqui no Rio de Janeiro, foi intitulada pela própria polícia como Operação Os Intocáveis, que se destinou a prender líderes de uma milícia muito grande, muito poderosa e muito perigosa aqui no Rio, chamada Escritório do Crime. Para o ouvinte que não mora no Rio, talvez não seja muito evidente quando você fala em milícia o que isso significa. As milícias são um poder paralelo que, assim como o tráfico toma conta de determinadas regiões da cidade, a milícia toma conta de outras. E ela vende não só proteção para os habitantes daquela área. Explica a proteção, né? Porque a proteção é contra eles mesmos. Mas né? É o que eu ia dizer. Proteção no sentido de impedir que entrem traficantes, mas também um julgo sobre aqueles moradores que são obrigados a pagar para os policiais que supostamente, né, vamos falar supostamente porque a questão é mais complicada, obrigam esses moradores a pagarem taxas para ter gatonete, que é a ligação clandestina de TV a cabo, ligação
distribuição clandestina de luz, gás, fornecimento de gás, energia elétrica, que mais? Transações de grilagem de terra. No caso dessa milícia específica e da região da Zona Oeste do Rio, eles são acusados também de explorar o mercado imobiliário clandestino. Grilagem de terra pública. E as milícias são um fenômeno que surgiu no Rio a partir ali dessa região, da Zona Oeste do Rio. São favelas horizontais enormes, regiões bem pobres, que o Estado não entrou e os policiais, policiais tomaram conta. E aí, o que acontece? Quando se prende esses líderes, esse Adriano está foragido, a operação revela que a mãe e a mulher do Adriano da Nóbrega, que é esse cabeça dessa milícia super perigosa, estavam empregadas no gabinete do Flávio Bolsonaro, na Assembleia Legislativa. Uma delas fez depósitos para o Queiroz e também se revelou que o Flávio Bolsonaro homenageou esses policiais no passado, otorgando medalhas a esses policiais. E são policiais que já eram suspeitos, um era suspeito, o outro era investigado por crimes cometidos com características de crime cometido por milícia. E aí, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente vai dizer, porque assim, um outro dado é que esses membros dessa milícia podem ter ligação com o assassinato da Marielle Franco. Segundo o governador Wilson Witzel. Segundo o governador Wilson Witzel, segundo as investigações. Isso não quer dizer, obviamente, que o Flávio Bolsonaro está ligado à morte da Marielle Franco. Mas é razoável dizer que ele tem ligação com esses membros dessas milícias. E não quer dizer que ele está ligado, mas quer dizer que esse submundo, digamos assim, esse esgoto, ficou muito próximo do topo da República, né? A distância entre o topo da República e esse submundo das milícias ficou bem curta. Na verdade, essa ligação já era próxima há muito tempo e isso não ficou evidente para nós agora que começa a ficar. Porque quando você começa a ver a história do Queiroz, você entende um pouco como é que se chegou a esse ponto. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho uma fonte na Polícia Militar que esteve com Queiroz no batalhão, 18º Batalhão de Jacarepaguá, no início dos anos 2000 e que presenciou todo esse processo. E aí me contou umas coisas, eu fui pesquisar na internet, nas notícias da época, e o que você consegue concluir? O Adriano, o Queiroz estavam nesse 18º Batalhão numa época em que as milícias prosperaram e serviam a um coronel chamado Miguel Almeida Carlou, que era um sujeito muito conhecido ali naquela região por ter envolvimento com grupos de máfias de caça-níqueis. E esse sujeito, esse coronel, foi exonerado da polícia depois de uma investigação que afastou de um outro batalhão que ele chefiou 12 policiais ligados à máfia de caça-níqueis. Essas máfias obedeciam a um bicheiro aqui do Rio de Janeiro. E o Queiroz, segundo esse policial me falou, era uma espécie de protegido desse coronel Carlou. São todos personagens de uma história que levou ao espalhamento das milícias dentro de um batalhão policial de onde saíram Queiroz, Adriano, que atuava em Jacarepaguá, que é a base eleitoral do Jair Bolsonaro. E vamos lembrar que o Queiroz não é amigo inicialmente do Flávio Bolsonaro. Ele é amigo do Jair Bolsonaro. Então, existe um componente aí perigoso. Então, nós não podemos ligar o Flávio Bolsonaro ao crime da Marielle, não há elementos para isso, mas podemos ligar, sim, esse esgoto da República, que representa as milícias, e o topo da República. O Jair Bolsonaro fez discursos a favor das milícias, não é mesmo, Toledo? Vamos lá. As milícias são a pior coisa que existe no Rio de Janeiro. Na minha opinião, são pior que o tráfico. Elas usam o poder do Estado, porque são policiais, são bombeiros, ex-policiais, quando cometem crimes, alguns deles são exonerados. Então, ela se confunde com o poder do Estado. A milícia, para quem não é daqui, pode até soar como uma coisa positiva, porque parece uma coisa paraestatal. Não é. É tão criminosa quanto o narcotráfico e, ao meu ver, mais perversa, porque usa o poder do Estado para cometer os crimes que comete. E ela tem um leque de abrangência mais amplo do que o tráfico. E agora começou a disputar espaço com o próprio tráfico, né, nos últimos anos. Guerra expulsa o tráfico de alguns no negócio morros. de droga, inclusive. Sim. Agora, eu acho que essa questão da palavra é importante, porque a gente nota que há uma certa, aspas, simpatia pela milícia, no sentido de que, não, é melhor que haja milícia do que haja o tráfico. A meu ver, é pior, porque você estimula a corrupção policial. Acho que esse é um ponto importante. O segundo ponto, a reação da família Bolsonaro a esse caso me lembra os Simpsons. Não sei de nada, não fui eu, já estava assim quando eu cheguei. Eu já estava assim quando eu cheguei. Essa é basicamente o resumo das declarações do Flávio Bolsonaro quando confrontado com a abundância de indícios contra o Queiroz e contra vários assessores que ele empregou
no seu próprio gabinete, a mãe do ex-capitão Adriano, que foi expulso da Polícia Militar porque é acusado de homicídio e ainda vai ser julgado, vai a júri popular provavelmente no mês de abril, e que é foragido da polícia desde o começo da semana, a mãe dele ficou uma década no gabinete do Flávio Bolsonaro. E a explicação do Flávio é, não, foi o Queiroz que contratou, e se ela cometeu alguma ilicitude, é um problema do Queiroz. Ora, o motorista que tinha dificuldades para fechar as contas e teve que pedir um empréstimo de 40 mil reais, segundo o Jair Bolsonaro, para ele, e isso justifica os 24 mil reais que ele depositou na conta da Michele Bolsonaro, atual mulher do Jair Bolsonaro. Como é que esse cara, que supostamente tinha dificuldades financeiras, comandava o gabinete do Flávio, dando ordens, contratando, demitindo, e, pior, movimentou, segundo o Lauro Jardim, 7 milhões de reais na conta dele. Alguém aqui movimentou 7 milhões de reais na sua conta em poucos anos? Eu não movimentei. Como é que um cara que tem dificuldade, precisa emprestar dinheiro, movimenta essa quantidade de dinheiro? Tá tudo muito mais complicado. A gente descobriu que é o gabinete do Queiroz, não é do Flávio, ele não né? comanda nem o gabinete dele, o que ele tem capacidade de fazer, né? Nesse caso, é interessante que a reação dos membros do governo, que foram evidentemente brifados, os ministros todos estão dizendo que esse é um caso que não tem nada a ver com a presidência da República, não tem nada a ver com o Bolsonaro, é um caso do Flávio. Vários ministros falaram isso. O Flávio, por sua vez, toda hora está dizendo que estão tentando minar a imagem do Jair Bolsonaro. Então, há uma contradição evidente aí, cada um tentando salvar o seu. E o Jair Bolsonaro hoje falou em Davos que se o filho fez alguma coisa de errado, ele que pague. Ou seja, um empurra para o outro, que empurra para o outro, que empurra para o outro. A estrada na qual eles diziam que não se pode deixar nenhum companheiro ferido já está ficando cheia de cadáveres, né? Primeiro foi muito sangue pingando. O Queiroz, porque o Flávio entregou o Queiroz aos leões, a nota que ele divulgou na terça-feira fala tudo culpa do Queiroz, eu não tenho nada a ver com isso. E agora o pai tá largando o filho na estrada. Talvez a gente possa propor a hashtag filho não é parente. Demorou muito pouco para a gente ver os Bolsonaro começarem a criticar o Ministério Público, a alegar que são alvo de perseguição, que a quebra de sigilo deles foi ilegal. Aqui cabe um parêntese que não houve uma quebra de sigilo, houve um relatório de inteligência do COAF, e esses relatórios são feitos com frequência e são usados nas investigações. O fato do relatório ter vazado não significa que a quebra de sigilo seja ilegal. Aliás, não se chama quebra de sigilo, chama outra coisa. É um e esses controle, relatórios né? estão chancelados, já foram utilizados, já foi questionado em ações no Supremo Tribunal Federal, o fato desses relatórios serem utilizados, e eles não são considerados quebra de sigilo. E o vazamento foi o principal instrumento da investigação da Lava Jato durante anos. Exatamente, várias semelhanças. E a outra semelhança que não só eu, como várias pessoas, inclusive que apoiaram o Bolsonaro, membros da direita que agora estão apanhando nas redes sociais por terem criticado o Flávio Bolsonaro, não foi eu que falei isso. Vários disseram que se assemelha ao episódio do Bessias. Não sei se vocês lembram disso. Dilma Rousseff arrumou uma nomeação para o Lula ser ministro, para ele ganhar foro privilegiado. O Flávio Bolsonaro, assim que teve uma chance, quis lá pendurar também no foro privilegiado. Ou seja, eu só lembrava de Janaína Pascoal em seu discurso na convenção que nomeou Jair Bolsonaro candidato a presidente, dizendo que eles tinham que tomar cuidado para não virar o PT com sinal trocado. Eu acho que já está configurada essa situação, né? Quando você se vê acuado, você usa os mesmos argumentos que você usava para desqualificar seus oponentes. E tem até o IUAS dos Bolsonaro, né? Os petistas tinham o IUAS, agora o Bolsonaro tem o PT. Quer dizer, a transparência não vale nada. O seu discurso de campanha, a coisa é muito perigosa, como a gente já falou aqui, está se aproximando do presidente. Também não adianta o presidente falar que o Flávio que se explique, porque logo a gente vai entender que o Queiroz, por tudo que está sendo indicado aqui hoje, saiu uma notícia dizendo que ele tinha até uma van, explorava uma van na favela de Rio das Pedras. Onde ele ficou escondido aí, nesse tempo que ele ficou sendo procurado? Ele é um miliciano. Ele tem cara de miliciano, cheiro de miliciano, jeito de miliciano, mora na casa do miliciano. Então, e aí? Esse cara, 35 anos de relacionamento com o presidente da República. Não adianta empurrar um pro outro. As revelações estão vindo. E também não adianta dizer que é uma conspiração, né, Toledo? Sim, infelizmente, e essa explicação quem deu foi o próprio Jair Bolsonaro, num discurso que a Malu desencavou dos anos 2000. É de 2008. Defendia, de alguma maneira, a milícia, num discurso na Câmara dos Deputados, está numa matéria hoje também nos jornais. É, o pessoal achou também. Dizendo que
O soldado da PM ganhava, na época, R$850, era obrigado a fazer bicos para poder se sustentar, fazia segurança privada e que isso era chamado de milícia. Ora, essa é a base militante do bolsonarismo. Se a gente for fazer uma estatística por cima aí de todos os policiais que atuam no Brasil, vai dar mais de 1 milhão de pessoas. Multiplicar por 4, 5, que é o tamanho da família, você já tem 4, 5 milhões. Mais os aposentados, vai quase 10. O que explica, de alguma maneira, a força desse movimento político que levou o Bolsonaro à presidência. Então, ele está intimamente ligado com esse segmento da sociedade, que é um segmento que tem, obviamente não na sua totalidade, mas tem uma parcela que no Rio de Janeiro é muito significativa, que está envolvida com crime. Então, é impossível, na minha opinião, dissociar esse fenômeno do governo Bolsonaro. Está na raiz dele. Sim. Né? A questão da Marielle, que, por enquanto, não está conectada diretamente a esse escândalo, tem muitos elementos suspeitos. O carro que foi usado no assassinato da Marielle foi abastecido num posto em Rio das Pedras. Aí você fala assim, isso é coincidência. Bom, Rio das Pedras é quase caindo fora do município do Rio de Janeiro. Então não faz nenhum sentido alguém que vai matar uma pessoa no centro da cidade abastecer seu carro a 20, 30 quilômetros de distância, que dá, no horário de trânsito, 1h30, 2 horas para chegar lá. Os caras que foram presos, e segundo o governador Wilson Witzel, são os assassinos da Marielle, ou participaram do assassinato da Marielle, tem uma imbricação total com a milícia, com esse jeito de extorquir as populações pobres. Há uma conexão histórica desses personagens, como a Malu bem relatou, com a família Bolsonaro. Então, não se pode culpar ninguém por associação, mas a associação, para mim, é muito clara. Para mim também, e isso tudo que está sendo revelado joga nova luz ou torna mais sinistro e abjeta aquela foto da campanha daqueles 2 deputados. Acho que vale até a pena citar o nome dos artistas: o Rodrigo Amorim, deputado estadual, e o Daniel Silveira, federal. Os 2 deputados que estavam ao lado do até então totalmente desconhecido Wilson Witzel, segurando a placa da Marielle quebrada. Todos se lembram dessa imagem, sorridentes deputados. A Malu tratou do foro privilegiado aqui. Eu queria lembrar um pouco a decisão pornográfica do Fux, né? Um pouco incompreensível de atender o pedido do Flávio Bolsonaro. Não foi preciso nem levar um cabo e um soldado para o Supremo, né? Bastou o cara pedir que o Fux atendeu. O Fux... Também tenho minhas apurações, Maria Lúcia. O Fux está bem acossado no Supremo. Depois disso, mas antes disso, alguns dias antes ou semanas antes, o Alexandre de Moraes negou um habeas corpus para libertar o governador Pezão, que está preso no Rio de Janeiro. E o Pezão, se for fazer delação, pode implicar o Fux em situações constrangedoras. Sérgio Cabral está tentando também negociar uma delação, né? E só falta o judiciário. O Fux hoje é um juiz acossado e que claramente tentou agradar a família Bolsonaro. Acho que a questão que tem que ver é o que acontece no Congresso agora, né? A partir da semana que vem, o Congresso começa a funcionar, tem a disputa do Senado, Renan Calheiros com o seu jeito... Ladino já apoiou que não o Flávio, é trivial, que é um moço bom. A gente não pode fazer nenhuma leviandade, mas não é trivial se o ministro Supremo for envolvido nos escândalos do governo carioca. O Fux, que é aqui do Rio. Essa apuração é do Fernando, então quando vier o mandado de prisão, é só pra ele, tá? Pra mim. É pra mim. Quem tem um praça no Supremo não precisa de soldado nem de cabo. Bom... Com isso, a gente encerra o primeiro bloco. Aproveitar que aqui no estúdio está frio e vamos para Davos, então. Bem, Jair Bolsonaro fez o seu discurso em Davos e a gente não pode nem dizer que deu sono, que serviu para embalar o sono, porque foi curto demais, até para embalar o sono. A repercussão internacional foi bastante crítica, as pessoas ficaram bastante decepcionadas. O circunspecto Wall Street Journal disse que não foi um discurso de levantar a plateia. A correspondente Heather Long do Washington Post, especializada em economia, usou a expressão big fail, grande fracasso, grande fiasco, para caracterizar o discurso. O Le Monde disse que Bolsonaro se satisfez em fazer o mínimo. O Financial Times tirou um sarro, dizendo que ele se agarrou aos cartões que eram passados para ele, enfim. Tava tudo decorado, mas é assim mesmo que eu falo, decorado. Foi o Ricardo Lízias que falou o belo discurso do Marcelo Adnet em Davos. Era Bolsonaro imitando o Adnet, imitando o Bolsonaro. Toledo. Na forma,
Ele usou o teleprompter e se o Obama era o Jedi Master do teleprompter, falava usando o teleprompter sem que ninguém percebesse que ele estava usando o teleprompter, o Bolsonaro é o cara que todo mundo fica procurando o teleprompter, porque fala, não é possível que esse cara esteja falando e não esteja lendo, porque ele fala como se estivesse lendo com uma antifluidez, é um discurso cheio de redemoinhos ali, com pausas no lugar errado, entonações nas palavras erradas, enfim. Do ponto de vista formal, foi muito ruim, e eu acho que isso causou essa impressão negativa generalizada que se expressou na imprensa golpista internacional, que eles vão dizer que essa é a imprensa... Comunista, Wall Street Journal, exato. Comunista. Bom, já chamaram a Economist de comunista? Comunista? É communist, então nada me surpreende. Mas enfim, formalmente foi muito ruim. Na parte da entrevista que ele deu para o Schwab, que é o mestre de cerimônias do Foro de Davos, ele não só não respondeu nenhuma das perguntas que o Schwab fez, o Schwab foi enfático em repetir N vezes a palavra, por favor, em detalhes, na prática, me diga exatamente como vai ser. Ele deu as respostas mais genéricas possíveis, platitudes, repetindo o que já tinha dito num discurso, que era um discurso de platitudes, e ainda precisou de papeizinhos para falar as platitudes, para falar as generalidades. Quer dizer, foi uma ida a Davos, um discurso que ele podia ter feito em Rio das Pedras, né? Ele falou, eu acho pela primeira vez na vida dele, falou em CO2, acho que ele nunca tinha usado essa palavra na vida, e falou em reduzir a pobreza e a miséria. Não falou em desigualdade, porque daí já é comunismo demais também. Falou reduzir em preservar o meio ambiente. Ele falou entre o meio ambiente e o desenvolvimento, não é nem para lá nem para cá, é no meio. E taca o trator na floresta. Nessa parte, para mim, a mensagem foi, tem muita floresta no Brasil, não tem mais floresta que em qualquer lugar no mundo. Só faltou dizer, até demais. Agora, o que eu acho que chamou a atenção também desses correspondentes foi a falta de substância do discurso, né? Porque é curioso, eu fiquei pensando isso, ao ver o Bolsonaro ali naquele palco. Ele tá ali, convidado, fazendo um gesto pro globalismo, né? Que afinal de contas tem algo mais globalista do que Davos, aquelas entidades de comércio internacional, tudo aquilo que ele diz que quer suplantar a soberania nacional, né? Segundo o chanceler Ernesto Araújo, são entidades que querem acabar com os países. Ele foi lá fazer continência para o globalismo e era uma oportunidade, do ponto de vista de quem olha o comércio global, toda a imagem do Brasil lá fora, era uma ótima oportunidade, porque o Brasil estava escanteado. Para ter alguma substância, né? Era uma oportunidade de dizer coisas que os investidores internacionais querem ouvir. Eu fui olhar os discursos de Dilma, Lula, Temer, nos outros fóruns de Davos, e eles iam lá para passar recados. Ok, o Bolsonaro passou um recado, tá? Eu não acho que ele não passou recado nenhum. Ele falou de família, da direita, da Venezuela, essas coisas que ele gosta de falar. E fez 2 acenos que foram destacados pelos jornais na falta de coisa melhor, que ele queria fazer mais comércio internacional, que o Brasil vai vender e comprar produtos de todos os países e tal, que não vai se isolar. Mas os investidores internacionais, eles olham para outras coisas. Então, por exemplo, quando o Lula foi, ele disse que ia fazer reforma agrária, ele disse que ia reduzir a pobreza, e ele fez um aceno para que o comércio fosse justo, e deu um monte de número lá, e falou um monte de coisas das políticas dele. A Dilma, mesma coisa, criticou vários pontos que ela achava que não eram legais no comércio global, fez lá uma série de críticas. O Temer foi lá expor as reformas, fez um longo relato sobre as reformas. O Bolsonaro falou genericamente, acho que por 2 razões, assim, até antes dele fazer o discurso, alguns assessores falaram que ele não ia falar de reforma da Previdência, o Eduardo Bolsonaro também falou isso, e aí me passa 2 impressões. Uma que eles não acham que devem ficar falando sobre isso para os gringos, o que é um erro, porque hoje os fundos estrangeiros que investem no Brasil, os países que querem comprar coisas do Brasil ou vender para o Brasil ou instalar uma fábrica, eles querem saber se o Brasil vai ter estabilidade, se vai ter dinheiro para pagar as contas, e eles acompanham com lupa o que acontece nos países onde eles vão botar dinheiro. Amadores somos nós, eles são profissionais. Então você chega lá e não fala sobre reforma da Previdência, ou você acha que o cara não está interessado, que está errado, ou você acha que não é importante, o que também é
muito ruim, uma sinalização muito ruim. Felizmente para o Bolsonaro, existe o Paulo Guedes, que está lá frenético, fazendo um monte de reuniões e aparentemente está conseguindo suprir um pouco essa lacuna, contando o que ele planeja para a reforma da Previdência, taxar dividendos, vai garantir a idade mínima, mas mesmo assim, uma coisa que me chamou a atenção nas declarações de vários economistas e líderes aí entrevistados pelos jornais, diz respeito a essa coisa da mensagem vaga que o Bolsonaro falou. Muita gente dizendo que vamos esperar, os investidores estrangeiros estão esperando para botar dinheiro no Brasil. Os brasileiros estão eufóricos, a Bolsa está batendo recorde. Mas a gente sabe que no Brasil tem uma série de movimentos de especulação, de curto prazo e tal, que podem levar a isso. A questão é uma oportunidade perdida de fazer um discurso. Já que você foi lá bater continência pro globalismo, então aproveita, entendeu? Acho que foi meio, do ponto de vista do Bolsonaro, ruim. Vamos ver se o Paulo Guedes reverte mais do que uma isso, oportunidade né? perdida, acho que foi uma espécie de vexame. Eu queria aproveitar só para fazer uma correção, porque o Bolsonaro hoje vai se reunir com alguns líderes de países, e um deles é o Giuseppe Conte, que é o primeiro-ministro da Itália. No último programa a gente falou que o Matteo Salvini era o primeiro-ministro da Itália. Eu falei isso. Foi completa derrapada. Na verdade, o Matteo Salvini é ministro do interior. Na empolgação, eu falei que ele era o primeiro-ministro. Ah, mas você está prevendo o futuro do Matteo Salvini. Pode ser. Mas aí hoje o primeiro-ministro de verdade vai se reunir com o Bolsonaro, Giuseppe Conte, lá em Davos. Há uma predominância de democratas e liberais, para usar a expressão da moda, na agenda do Bolsonaro lá em Davos, né? O Orbán e por aí vai, né? Gente da mesma linha ideológica que ele. E para não deixar passar, vou copiar aqui a observação que o jornalista Jamil Chad, do Estadão, que é correspondente na Europa... Bom Jamil Chad. ...fez que tem 70 chefes de Estado e governo em Davos, 3.500 participantes, os presidentes das maiores corporações empresariais do mundo, e o cara vai almoçar sozinho um sanduíche para fazer... Populismo, populismo vagabundo. Mas de noite ele jantou com o Tim Cook, hein? Eu fiquei com inveja da sua imagem na semana passada. Você falou que o Wilson Witzel era uma mistura do que do Bolsonaro com o Sérgio Cabral. Tudo que tinha de ruim um com o que tem de ruim no outro. Com inveja, e o Bolsonaro me parece uma mistura de Pinochet com Sassá Mutema. Sabe, lembra do Sassá Mutema? Aquele personagem da novela da Globo? Aquele matuto. Novela de 1989. Salvador da Pátria. Salvador da Pátria. Não é essa música? Eu amava. Sem saber por quê. É o próprio Salvador da Pátria. Um bobo, um ingênuo, de certa forma, e perverso ao mesmo tempo. Ele é um deslocado. Pinochet com Sassá Mutema. Fica aí a minha sugestão para da semana. Maria Lúcia. Oh, minha Nossa Senhora. Bem, a praga rogada pelos nossos ouvintes que reclamam que querem 2 foros de Teresina por semana, 3, todo dia, toda hora, a praga pegou de novo. Bastou a gente sair do estúdio para que o Juan Guaidó, presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, se autodeclarasse presidente junto com o Nicolás Maduro, quer dizer, ou apesar do Nicolás Maduro. Bom, eu entrevistei Matias Spector, que é professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, sobre como a Venezuela acabou com 2 presidentes. Olha, isso vem sendo costurado por Colômbia, Brasil, Argentina e Estados Unidos desde o início do ano. Isso já estava precificado logo depois da eleição do Bolsonaro, quando o Bolsonaro teve o encontro com o assessor de segurança nacional do Trump, o John Bolton, e depois quando do encontro do Ernesto Araújo com o secretário de Estado Pompeo. Então, essa é uma empreitada que ganhou muito fôlego com a eleição do Bolsonaro, mas é importante frisar que o Bolsonaro teve a sorte de que esse movimento acontece no momento em que o apoio popular a Maduro se encontra no seu momento mais baixo, porque a crise econômica na Venezuela, finalmente, depois de anos, está começando a quebrar a base de apoio popular à ditadura. Bom, e agora? O que vai acontecer? Há risco de haver uma guerra no nosso país fronteiriço, de haver uma intervenção militar externa? São questões que eu coloquei para o Spector. As forças de segurança venezuelanas estão ainda com o governo Maduro. Não tem um centro de poder armado significativo capaz de fazer oposição
ao governo. Além disso, o governo venezuelano conta com uma coisa que não é trivial, que é o apoio maciço da inteligência cubana, que tem sido muito eficaz para identificar dissidentes dentro do regime e neutralizá-los. Eu acho que esse impasse não tem solução. A gente vai ver um aumento da confrontação. O Maduro hoje não tem uma saída alternativa a não ser se manter no poder. E o Guaidó, primeiro, não tem base política forte. E assim, não tem um programa de transição para a democracia. Neste momento, a Venezuela é um lugar onde você tem interesses americanos, interesses cubanos, interesses russos, interesses chineses. E neste momento, a ideia de que você vai entrar à força não tem apelo com nenhum desses atores. Você intervém e põe o que no lugar? Não é claro. Muito obrigado pela sua exposição. Um abraço. Tchau, tchau. Bom, com isso ou sem isso, a gente encerra o segundo bloco. Vamos voltar ao Brasil, falar do vice-presidente Hamilton Mourão e da presença militar que cresce cada dia mais no governo Bolsonaro. Muito bem. Jair Bolsonaro na Suíça, e quem está cuidando da lojinha é o general Antônio Hamilton Mourão, nosso vice-presidente. É a primeira vez que um general assume o comando da República desde 85, quando Figueiredo deixou a presidência. Acho que a gente já pode aproveitar essa semana para falar da presença crescente dos militares no governo. A gente falou isso no final do ano passado ainda. O Bolsonaro não ia ter como preencher todos os cargos da burocracia, a tendência é que os militares ocupassem esse espaço. E também, Toledo, falar um pouco do contraste entre a atitude da família Bolsonaro e do presidente em relação à imprensa, que é hostil à imprensa profissional, e a gentileza, os cuidados que o Mourão, talvez até alguma ironia na maneira como ele vem tratado a imprensa. Ele soltou uma mensagem aqui nas redes sociais: quero agradecer a atenção e cumprimentar pela dedicação, entusiasmo e espírito profissional a todos os jornalistas que me recebem na minha chegada e de mim se despedem quando deixo o anexo da vice-presidência. Boas matérias a todos. 34 anos depois, temos um general Hamilton Mourão na presidência da República. Ele é o presidente enquanto vocês estão ouvindo esse programa. Ele é o presidente em exercício, não é Jair Bolsonaro, é o general, que tem uma atitude diferente em relação ao titular, porque ele, como o Fernando falou, tenta se aproximar da imprensa, dá entrevista quebra-queixo todo dia. Para quem não sabe, quebra-queixo é aquela entrevista que os repórteres ficam enfiando o microfone na cara dos entrevistados e ocasionalmente acabam na saída ou na chegada, batendo no queixo e na boca deles com os microfones. Bom, enquanto o Mourão se esbalda com a imprensa no Brasil, faz piadinha, dá entrevista quebra-queixo todo dia, em Davos, Jair Bolsonaro cancelou a entrevista coletiva que daria para jornalistas 40 minutos antes de ela acontecer. Depois do almoço, em vez de ir para o centro de imprensa, ele foi para o hotel, disse que estava muito cansado. E um assessor da presidência disse que os jornalistas estavam sendo punidos pelo seu comportamento antiprofissional no foro, seja lá o que isso signifique. Mais uma diferença entre o presidente em exercício e o presidente decorativo. Mas é isso que o Bolsonaro não faz. O Mourão transformou numa rotina e ele não é o único militar, obviamente. Segundo o levantamento da Folha de São Paulo, são 45 militares ocupando cargos do primeiro ao terceiro escalão, ou seja, voltamos 34 anos no tempo, pelo menos, né? Segundo o Bolsonaro, foi até curioso essa parte do discurso dele em Davos. Ele disse que, pela primeira vez na história do Brasil, o ministério tinha sido montado apenas pela qualidade técnica. Como se ele fosse o único capaz de montar um ministério. Não, tudo bem, isso eu até entendo, mas eles ter esquecido que houve os ministérios da ditadura, ter dito que então na ditadura os ministérios não eram formados assim, mas ele vive elogiando a ditadura, não entendi muito bem essa parte. Mas eu não sei se ele estava se referindo também a Damares, ao Onyx. Provavelmente. Ao Ricardo Salles. Ao Ricardo Salles ou ao Ernesto Araújo. Exatamente. Acho que foi o Vélez Rodrigues. Agora, falando sério, a impressão que me dá é que o Bolsonaro está se transformando num presidente decorativo. Porque quem governa a parte das reformas é o Posto Ipiranga. Quem cuida da infraestrutura, como os números mostram, são os militares, né?
Eles ocuparam o Palácio do Planalto. Tem tanto general no governo que acharam até um Floriano Peixoto. E não é o cara que veio da cova, não, o ex-presidente. Não, é o cara que está vigiando o Bebiano na presidência. Então os militares cuidam da infraestrutura. O Paulo Guedes cuida da economia e o Bolsonaro fica fazendo esses discursos de chefe de Estado, não de chefe de governo, né? As poucas vezes que ele se meteu a falar sobre coisas de governo, ele foi desmentido pelo próprio governo, que falou que ia aumentar o imposto, o IOF, etc., e teve que voltar atrás. A impressão que está me dando, é muito cedo ainda, não tem nem um mês de governo praticamente, é que cada vez menos ele vai se meter no dia a dia da administração, vai deixar isso com os militares, vai deixar com o Paulo Guedes e vai cuidar dessa agenda simbólica, digamos assim. Vamos ver como é que isso vai funcionar na prática, porque, como lembrou a Malu, dia 1º toma posse o novo Congresso, a Câmara e o Senado, e o primeiro teste do governo na política vai ser a eleição dos presidentes da Câmara e do Senado. O Onis Lorenzoni, Onis com S. Onis com S, está fazendo campanha contra os favoritos, contra o Renan Calheiros, está tentando emplacar a Simone Tebet como candidata do MDB, que se passar dentro da bancada teria apoio do Tasso Gereissati, do PSDB, portanto, de parte da oposição de centro, digamos assim. E, portanto, seria a nova favorita. E está tentando também inviabilizar a candidatura do Rodrigo Maia à reeleição na presidência da Câmara. Vamos ver como é que vai ser o resultado. Se os dois se elegerem, Renan e Rodrigo Maia, já vai ser um ponto negativo para o governo na política, que, como diz o lugar comum, é o único lugar onde o presidente não pode errar. Porque os que erraram, Collor e Dilma, caíram. Não custa nada para o general Mourão entrar aí também nessa seara, né? Porque o Toledo falou aí da imprensa, o Fernando também, acho que é uma boa lembrança, porque ao contrário dos Bolsonaro que estão sempre atacando a imprensa, o Mourão está sempre elogiando, procurando conversar com todo mundo e tal. Mas não é só com a imprensa que o Mourão está fazendo esse jogo, não. Ele tem recebido representantes de outros países, chineses, para saber da verdadeira disposição do país de criar algum conflito com a China, são os árabes, banqueiros procurando o Mourão, conversa com bancos, e é importante nessa geopolítica observar algumas coisas. Ele está, por exemplo, fechado com Paulo Guedes, a ponto de ontem defender o aumento do tempo mínimo de contribuição dos militares de 30 para 35 anos, e também a taxação sobre as pensões das viúvas de militares. Então o Mourão está fazendo suas alianças dentro do governo, está ocupando um espaço. Se tem uma coisa que ele não está sendo no momento, é um vice decorativo, né? Ele está lá no anexo dele, num outro prédio lá em Brasília, longe do Bolsonaro, mas ele desempenha um papel relevante e gosta de mostrar que está desempenhando esse papel. Ele quer que todo mundo veja que tipo de vice ele é. E tira onda, assim. Me chamou muita atenção em relação ao Mourão, uma frase que ele falou sobre o Ernesto Araújo, na revista Época, um perfil do Ernesto Araújo, que foi publicado na semana passada, em que ele tira onda com o Ernesto Araújo, perguntando qual seria a chamada de capa da revista. Ele diz assim: terá Ernesto condições de tocar e dizer o que é a política externa do Brasil? Porque ele não falou o que pretende fazer. Vai todo mundo virar israelense desde criancinha? Vai todo mundo virar fã dos americanos de qualquer jeito? E aí finaliza: a diplomacia são métodos e objetivos, não um fim. É preciso inserir conceitos claros e não interferir em assuntos de outros países. Isso não está claro. Quer dizer, o Mourão está se revelando um sujeito ambicioso no sentido de que ele quer ocupar os espaços e quer dar. Ele não tirou só sarro do Araújo, ele tirou sarro do próprio Bolsonaro quando disse que o Bolsonaro ia lá mostrar que não era Átila o Uno. O Uno, ele fala essas coisas, ele fala que o presidente às vezes fala sem refletir. E sabe o que é pior? Tem muita gente razoável que está dando graças a Deus. Felizmente nós temos um Mourão, olha a situação em que nós chegamos. A gente não tem nem um mês de governo, e está, por enquanto, claro que o Bolsonaro está sendo tutelado e está se deixando tutelar. Essa percepção tá feliz com a tutela crescente, e há uma erosão precoce aí da imagem ética da família. Trincou essa imagem. Quanto isso vai afetar o Bolsonaro e quando, ainda é uma incógnita, mas eu acho difícil que não afete de alguma maneira. A gente não sabe qual vai ser o desfecho desse caso do Flávio, mas é um caso muito grave e só cresceu nessas últimas semanas, né? E a família... Nada se explicou e novas denúncias surgiram. E a família vai ficando com um aspecto folclórico, né? O Flávio com essas denúncias todas, movimentações suspeitas, envolvimento com milicianos.
o Carlos como Pitbull, que pega carona no Rolls Royce da presidência, e o Eduardo, o cara que foi levado para Davos e comanda o exército da seita do Olavo de Carvalho. Que virou também piada, né? Porque o grau de belicosidade entre eles é maior do que o da oposição. Aliás, não tem oposição, né? O PT ninguém sabe, ninguém viu, mas não precisa também, porque a oposição... Eles mesmos resolvem o problema, né? Eles só sabem fazer oposição, pelo visto. Você viu que o Olavo e Ernesto falando que Paulo Guedes atrapalha o governo, né? Tá bem dividido aí, as tendências estão se dividindo claramente. Militares Paulo Guedes... E os 3 ministros que o Bolsonaro citou no seu discurso foram o primeiro Paulo Guedes, depois o Moro e depois, em terceiro, o chanceler. Sérgio Moro, que tá quieto, né? Mas as instituições estão funcionando. As instituições estão funcionando. Só um parênteses, Sérgio Moro quieto, que por favor me esqueçam. Quero só ver. Bem, que confusione. Com isso, nós chegamos ao final do terceiro bloco e vamos ao momento Kinder Ovo. A Malu tá péssima nesse ano, né? Gente, todo mundo me trollando na internet. Que todo mundo acertou menos a gente. Semana passada foi um vexame. Ninguém acertou de novo. Gente, olha, me mandem via Twitter todos os áudios bons da semana, que é pra eu ir treinando. Pode soltar o áudio, Dani, por favor. Vamos parar do disse-me-disse. Eu já falei, pessoal, tudo que for anunciado, tudo que for ser feito no governo, eu vou botar no meu Facebook, sabe? Então, essa aqui é a primeira vez que eu não estou fazendo uma live ou postando alguma coisa. Quando eu posto lá, é aquilo mesmo, sabe? Eu decidi colocar mais fotos com texto ao lado, né? Porque fica mais explicativo, mais direto, mas isso não impede que eu faça as lives também, não. Estou anunciando tudo no Facebook. A gente não está aqui para perseguir ninguém, nem mesmo quem fala mal de mim aí pela mídia. A mentira, a calúnia, né, ela tem que ser apurada e sancionada. Eu não vou perseguir ninguém, né? Se fizerem pequenas montagens com essa gravação aqui, se tentarem pegar trechos para botar palavras não reais na minha boca, por favor, vão lá e comentem nesses lugares. Tá bom? É importante. É o Daciolo. Não é o Daciolo. Não é Daciolo. É alguém do PSL que foi pra China. Isso é fato. Não? Tô errada? A produção agora tá querendo Miranda, pegar nós. Tem um tal de Luiz Miranda que foi pra China, né? Silveira, não sei o que é da Silveira. Quem é, meu Deus? Você tá pegando nós. Olha isso, que sotaque carioca. É o Marcos Rocha, eleito pelo PSL, governador de Rondônia. PSL, você tem PSL. Pelo menos assim. Ele fala em entrevista ao canal do youtuber Paulinho Amorim, entrevista divulgada no último sábado, dia 19 de janeiro. Rondônia, sacanagem. Governador de Rondônia com sotaque carioca. Bom, ele tem uma preocupação de didatismo. É pra deixar a gente zerado até o final do ano. Esse aí duvido que o pessoal... Tudo bem, pelo menos eu não vou ser trollada nas redes sociais. Vamos ver quantos ouvintes a gente tem em Rondônia que vão dizer que identificaram quem é o cara. Ainda falar assim, é óbvio. É óbvio que como é que ele chama, Marcos Rocha? O que é pedagógico aqui é que o sujeito também usa os mesmos métodos da família Bolsonaro, né? Estou divulgando tudo pelo Facebook lá ainda, eu gostei que ele faz as fotos também, né? O desenho, né? Desenho com legenda. Bom, derrotados mais uma vez, a Malu não se conforma, vocês não sabem como ela fica mal. 2 dias para se recuperar quando ela não ganha o Kinder Ovo. Eu sofro. Nós vamos agora ao Correio Elegante para saber o que os ouvintes andam comentando pelo Facebook, Instagram, YouTube, Twitter e pelo e-mail forosteresina@revistapiauí.com.br. E eu vou começar o Correio Elegante com uma mensagem que eu recebi do Bruno Carvalho, professor Bruno Carvalho de literatura, estudos culturais, que está em Harvard, me criticando de maneira muito simpática pelo fato de eu ter omitido que o Horkheimer é coautor da Dialética do Iluminismo, o livro que eu citei. Eu falei que era do Adorno. É do Adorno e do Horkheimer. É um livro publicado em 1947, A Dialética do Iluminismo. Está na cabeceira do Olavo de Carvalho. Ele adora. Bom, o Twitter foi a loucura, Malu. Porque vários ouvintes acertaram o Kinder Ovo da semana passada e você não. Menina, a trollagem O jornalista louca. Giovanni Ramos, que mora em Covilhã, Portugal, disse o seguinte:
Decidi escrever para vocês porque me aconteceu um fato estranho. Eu acertei o último momento Kinder Ovo, que ninguém do foro acertou. Eu não sei se comemoro por ter acertado ou me assusto por ter reconhecido a voz do pastor Marco Feliciano. Parabéns pelo programa, o podcast é uma maravilha quando estás fora do Brasil. Muito obrigado ao Giovanni Ramos, de Corvilha. Malu, tá tirando sarro de você. Não, mas teve gente que me apoiou. Falou que isso é só uma fase, que vai passar. Eu agradeço, pessoal, vocês que me deram essa força. Mas também aí a Paulinha tá me sabotando, né? Isso daí é conspiração, é perseguição, isso daí. A Paulinha pegou um vendedor de churros da Barra e falou que é o governador de Rondônia. Bom, tem aqui uma perguntinha do Afonso Leães para o Toledo. Toledo, em escala do maior para o menor, o que é mais perigoso? Um carro, um liquidificador, uma arma ou um Java-porco? Vamos lá. Na mão do Onyx Lorenzoni, nada é mais perigoso do que um liquidificador, que tem a ver com a sua capacidade de operar um objeto tão difícil quanto um Eu concordo, liquidificador. Não se operar liquidificadores. Eu acho que a gente não pode pôr o Java-porco nisso daí, no tocante a essa questão. Eu acho que o Java-porco foi um inocente útil, foi um laranja. É uma espécie de Queiroz da questão. Vamos fazer uma rachadinha nessa resposta. Isso, vamos rachar. Tá, bom. Você me dá um esse negócio do Java-porco, no tocante a essa questão, tenho que registrar aqui o Arthur Carvalho, que mandou uma mensagem para a Malu e para mim pelo Twitter, dizendo que desde que ele começou a ouvir o foro, foi a primeira vez no último 17 de janeiro que não se falou em Java-porco. Estamos falando. Pois é, foi uma falha indesculpável da nossa parte não ter mencionado o Java-porco no programa passado, então aqui a gente vai falar bastante mesmo que não tem assunto. Mas olha, daqui a pouco vai aparecer o Suplicy com a renda mínima. Não, mas eu tenho outra de Java-porco. Qualquer coisa entra o Java-porco, a renda mínima do Suplicy. O Fábio Figueiredo escreveu assim, primeiro ele falou que não vai ter jeito, o Foro de Teresina tem que se tornar diário, isso eu nem vou comentar. Depois ele falou, fui no Parque da Serra da Canastra no fim do ano e 7 Java-porcos já tinham sido abatidos lá. Isso, ou seja, o Java-porco é uma vítima. Isso é. Ele não é um instrumento de violência. É uma questão, tem que ver isso daí. Java-porcos ou 7 Java-porcos certamente com o uso de liquidificador. Né? Botaram o liquidificador na cabeça, no nariz do Java-porco. Onde será que o Onyx passou o feriado? Talvez, né? Eu no Ano Novo estraguei um liquidificador. Bom. Pelo Twitter, a Suzane Horta escreveu: eu testo se meus amigos realmente acataram meu pedido de ouvir o Foro de Teresina, pedindo para me explicarem a influência do Java-porco nas eleições de 2018. Quem sabe, sabe. Ou seja, é o teste para ver se o cara ouviu mesmo ou só é um Java-porquista de fim de semana, entendeu? Tá e a Mariana Lima diz... Java-porquista modinha, como se diz no futebol. Raiz ou Nutella? Raiz ou Nutella, exato. E a Mariana Lima diz: tão feliz que o tempo de duração do Foro de Teresina está aumentando de novo, rumo aos 60 minutos com vocês. Será que o Fernando deixa, Malu e Zé Toledo? Por mim tá liberado. O Fernando deixa? Porque você é o nosso chefe. É isso daí? É isso daí. No tocante a isso daí, o programa dessa semana vai ficando por aqui. A direção do Foro de Teresina é da Paula Scarpim, produção da Luísa Miguez, do Luigi Massa e da Mari Faria. Gravamos no estúdio Rastro, com o Dani Di no áudio. O João Jabassi é o responsável pela finalização e mixagem, além de ter feito uma releitura do nosso tema do foro, composto pelos piauienses Vânia Salles e Beto Boreno. Teve uma inquisição no Twitter de por que só a Vânia Salles e o Beto Boreno têm gentílico na apresentação. Por que todo mundo é apresentado só pelo nome e eles são apresentados como piauienses? Eu vou responder. Será pelo fato de que a revista se chama Piauí? É o que eu suspeitava, pá, mas eu não ia dizer aqui, porque cheguei ontem. O conselheiro Acácio me disse isso. Bom, encerra aí, meu filho. Os meus colegas, nem preciso apresentar esses colegas, mas vou apresentar. A Malu Gaspar. Tchau, Malu. Tchau, gente. Toledo, tchau, Toledo. Aço. Essa semana. Até semana que vem, pessoal. Obrigado.